Esse é o bloco de entrevistas do nosso programa Veritá. Nós estamos hoje com o Dr. Diego Vaccari, psiquiatra renovado aqui na nossa cidade. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito de transtorno bipolar. Boa noite, Dr. Diego. É um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Vamos conceituar transtorno bipolar, Diego. O que é transtorno bipolar? Boa noite, Otemar. É um prazer meu de estar participando do seu programa. Muito bem conceituado e falado já na cidade. O transtorno bipolar é uma doença bastante na moda, digamos assim, hoje em dia, muito falado hoje em dia, porque tem aparecido em alguns outros programas de televisão, novela. O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica classificada como grave, uma das graves doenças psiquiátricas. Tem uma prevalência de mais ou menos 1,5%, 2,5%, os estudos realmente mostram de 1,8% a 2,7% para ser mais exato da população. E o que marca mesmo o transtorno bipolar, o que se definiria o transtorno bipolar é justamente essas oscilações de humor que a pessoa tem ao decorrer da vida dela. Não necessariamente no mesmo dia, não necessariamente na mesma semana, mas pelo menos ao longo da vida dela. Essas oscilações que marcam tanto sintomas depressivos, onde as pessoas confundem muito com uma simples depressão, quanto sintomas de euforia, que nós chamamos de hipomania ou de mania. Isso é o conceito mesmo do transtorno bipolar. Então, basicamente, ela é uma doença que a pessoa passa um período mais agitado e um período mais depressivo, digamos assim, em linhas gerais? Seria mais ou menos isso? Em linhas gerais é bem isso mesmo. É uma doença que ela é marcada por sintomas depressivos e marcada também por sintomas de uma euforia intensa, de uma situação absolutamente desproporcional à vida daquela pessoa. Daí a dificuldade de um diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa vai ao consultório ou vai ao ambulatório de psiquiatria, de psicologia, e a pessoa está numa fase depressiva. E nós não sabemos se aquela depressão é simplesmente uma depressão unipolar, a famosa depressão que todo mundo fala, ou se já é uma depressão bipolar, ou como uma das fases do transtorno bipolar. E conceitualmente, para ser classificada como transtorno bipolar, ela tem que ter pelo menos um sintoma, uma fase de euforia, que nós chamamos de mania ou de hipomania. Tem que estar bem caracterizado esta fase na vida da pessoa. Se ela tiver 5 episódios de depressão, ela é simplesmente classificada como depressão. Se ela tiver 5 episódios de depressão durante a vida e um episódio que seja de mania, ela já muda-se o diagnóstico, muda-se o prognóstico, muda-se o tratamento, porque aí o diagnóstico fica transtorno bipolar. Diego, e essas fases, digamos assim, qual seria a duração média delas? Seriam semanas, meses, para a pessoa fazer a viragem, digamos assim, para passar de uma fase para outra? Conceitualmente, para se ter características de transtorno bipolar, quando nós chamamos de fase de mania, que é uma euforia intensa, que é o famoso transtorno bipolar do tipo 1, por exemplo, a pessoa tem que ter no mínimo uma semana, pelo menos uma semana de comportamentos absolutamente fora do padrão habitual no sentido de euforia. De repente, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de comportamento desse jeito e de repente começa a gastar muito dinheiro, começa a ter uma libido ou uma sexualidade um pouco mais aflorada, começa a usar roupas, ou falar usar demais, decotes, uma logorreia, que é o falar demais, fala excessivamente, tem uma necessidade de sono muito reduzida, a pessoa começa a dormir muito pouco, situações onde ela faria uma coisa ao dia, ela faz 20 coisas ao mesmo tempo, ou seja, ela fica elétrica, usando o palavreado um pouco mais da população, ela fica elétrica, ela fica no 220 que a gente fala. Na fase de hipomania, que seria o famoso transtorno bipolar do tipo 2, a pessoa tem que ter pelo menos 4 dias bem característicos desses sintomas que eu acabei de falar, numa intensidade um pouco menor e que acaba afetando também a vida da pessoa. Ou seja, a pessoa passa a ter prejuízos na vida dela, ou prejuízos afetivos, ou prejuízos com a justiça, ou prejuízos ocupacionais, no trabalho é muito comum isso acontecer, prejuízos sociais, às vezes as pessoas começam a deixar aquela pessoa um pouco mais de lado, porque ela está muito eufórica, muito diferente do seu padrão habitual, e aí sim é caracterizado com esse tipo de diagnóstico. Diego, a gente sabe que infelizmente o transtorno bipolar ainda é muito pouco diagnosticado, né, por N fatores, né? E uma coisa que é interessante é que muitas vezes a pessoa que está sendo tratada, digamos assim, erroneamente como depressão e está tomando antidepressivo, quando ela começa a fazer a viragem, digamos assim,
muitos consideram isso como uma melhora, não é? Que a pessoa está deprimida e de repente ela começa a ficar eufórica, então é considerado como uma melhora. Esse erro ainda é muito comum, não é? Extremamente comum. A pessoa tratada como antidepressivo, porque ela tem um diagnóstico de depressão, mesmo fazendo psicoterapia, fazendo acompanhamento psicológico associado, e de repente a pessoa começa a ter uma melhora, entre aspas, mas na verdade é uma melhora que já está transbordando a felicidade, já está excessiva aquela melhora. E aí às vezes o colega ou às vezes o familiar não fica um pouco mais atento em relação a isso, e ela está virando, a gente chama de ciclotimia, ela tá virando para uma fase de euforia. Muitas vezes, às vezes a gente, mesmo nós, às vezes a gente trata um paciente que já tem sintomas depressivos claros, depressivos clássicos, não teve histórico nenhum de oscilação de humor do tipo bipolar, não tem histórico familiar, é raro, mas às vezes não tem histórico familiar, e a gente dá um antidepressivo e ocasionalmente acaba, exceções acabam a pessoa começando a virar e a gente percebe que na verdade era uma depressão bipolar e não uma depressão unipolar, que é a depressão que todo mundo fala. Diego, e com relação à faixa etária, existe uma faixa da população que é mais atingida, em relação a sexo, em relação à classe econômica, existe alguma diferença? Existe alguma faixa mais acometida? Existe. Levemente, a proporção de prevalência entre homens e mulheres é levemente maior nos homens, a gente considera uma proporção de 1,1 para 1, ou seja, os homens eles têm 1,1 a mais e a mulher tem 1, ou seja, 0,1% a mais nos homens. A faixa etária, normalmente, de um episódio de mania ou de hipomania, para caracterizar um episódio bipolar, normalmente é por volta de 18 anos, 20 anos, 22 anos, varia muito do sexo, varia muito se é homem ou mulher. E tem algumas coisas interessantes do transtorno bipolar, isso é comprovadamente científico. Eu tive a oportunidade de estar no lançamento do DSM-5 em São Francisco e eles até colocaram isso também. O transtorno bipolar ele é mais característico de países com desenvolvimento, com uma renda maior, com um poder aquisitivo um pouco maior, comparado aos países que não têm tanto poderio econômico. Claro que é só um fator populacional a mais, mas serve como parâmetro para a gente ter esse diagnóstico também. E existe alguma questão hereditária ou genética do transtorno bipolar, Diego? Totalmente. O transtorno bipolar ele é caracterizado justamente por uma tendência genética, uma tendência hereditária, principalmente os quadros psicóticos, os quadros mais graves. Entende-se hoje em psiquiatria que o fator genético, o fator hereditário é muito importante. Para se ter uma ideia, dependendo do grau de parentesco, a chance é até 10 vezes maior dependendo da família. E a gente pega isso claramente na clínica médica, a gente pega isso claramente em consultórios, a gente percebe que famílias que já têm um histórico já de transtorno bipolar, tanto que na entrevista psiquiátrica nós perguntamos ao paciente se tem história na família, é bastante característico essa situação, de ter pessoas na família que geneticamente comprovadas têm transtorno bipolar e vá-se de certa maneira passando-se aos descendentes. E existe alguns fatores que podem desencadear o aparecimento da doença, Diego? Sim, fatores sociais, fatores econômicos são muito importantes. É como se a pessoa nascesse predisposta geneticamente a ter determinados problemas. Determinados fatores ambientais podem sim, não necessariamente fazem, mas podem sim desencadear determinados problemas. Um problema econômico grave, um falecimento de alguém da família, um acidente, não necessariamente será determinante para isso, mas muitas vezes é desencadeado sim por determinados fatores estressantes. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos a seguida com um pouco mais de transtorno bipolar. Nós estamos de volta com o Dr. Diego Vaccari, psiquiatra aqui da nossa cidade, conversando um pouquinho a respeito de transtorno bipolar. Diego, na adolescência, que já é uma fase marcada, digamos assim, pela alternância, pela agitação, muitas vezes os adolescentes podem ficar meio depressivos ou meio agitados. Como é que se consegue separar o joio do trigo? Diagnosticar um adolescente com transtorno bipolar ou então que é uma coisa normal para a faixa etária? O diagnóstico de transtorno bipolar no adolescente, o transtorno bipolar já é difícil de diagnosticar, já não é um diagnóstico tão simples.
No transtorno bipolar no adolescente, então, realmente é bastante complicado mesmo. Você falou bem no sentido da diferença comportamental que o adolescente tem. O adolescente, por causa principalmente das situações hormonais e sociais, ele é marcante essa oscilação de humor dele. O que tem uma característica bem interessante do transtorno bipolar no adolescente é a irritabilidade. Eu disse atrás que o transtorno bipolar é marcado por um episódio de depressão e um episódio de hipomania ou de mania, que é a euforia, mas na verdade o episódio de euforia também é caracterizado como uma irritabilidade, uma explosão de comportamento. Ah, mas o adolescente já tem uma explosão de comportamento. Sim, ele tem, mas é uma explosão de comportamento anormal, uma coisa excessiva, mais do que o padrão habitual para aquele adolescente. E também o adolescente, tudo é intenso. No transtorno bipolar ele fica mais intenso ainda. Eu costumo dizer, eu sempre dou um exemplo de um paciente que ele dizia que ele estava transbordante de felicidade. O adolescente dizia essa situação, ou seja, até para se expressar ele usava um termo excessivo já das situações. Então a adolescência marca essa irritabilidade, que é bastante interessante no adolescente, mais do que um padrão absolutamente normal, e também é interessante o prejuízo que ele tem com aquilo. O adolescente, muitas vezes, mesmo tendo as oscilações de humor que nós consideramos absolutamente normais na fase de adolescência, ele não tem tanto prejuízo com aquilo, porque é considerado normal. O transtorno bipolar, não. O transtorno bipolar, ele passa a ter prejuízos na vida dele. Ele começa a se esquivar de situações sociais que antes eram importantes, ele começa a não ter mais a sair mais com os amigos, a não namorar mais em fases depressivas, ou o contrário, ele começa a ficar um pouco mais agitado, um pouco mais eloquente, mais ainda do que comparado a ele mesmo, a libido fica bastante excessiva. E uma coisa interessante também é sempre pensar no adolescente, infelizmente, no mundo de hoje, é pensar nas drogas. Sim. A gente tem que pensar muito nessa situação, de fazer um diagnóstico diferencial. Será que realmente é um transtorno bipolar? Será que não é um transtorno de humor induzido por aquela droga? Então, ter uma conversa aberta, ampla com o adolescente, tanto a nível de consultório, como também em casa, para os pais principalmente, conversas abertas com ele, se ele está usando algum tipo de substância psicoativa, que são as famosas drogas. Isso é importante para falar para o médico depois ou para o psicólogo que ele vai ter ou não esse tipo de problema, se ele vai ter ou não, vai influenciar ou não no transtorno bipolar. E o adolescente que tem o transtorno bipolar, ele se predispõe mais a usar droga, né, Diego? Com certeza. Tanto que é comprovado que as comorbidades que nós chamamos são outras doenças associadas ao transtorno bipolar, a droga é uma delas, especialmente os adolescentes. Quando chega um adolescente no consultório médico ou conversando em casa com os pais e ele fala abertamente que ele está usando droga, a gente tem que pensar sim num transtorno bipolar. Pensa-se num transtorno bipolar, pensa-se numa depressão, pensa num transtorno ansioso, pensa num déficit de atenção e hiperatividade, que também é muito comum. Então a gente tem que pensar assim, porque a predisposição no adolescente ao uso de droga é muito maior comparado à população em geral. Diego, vamos falar um pouquinho agora a respeito do tratamento. A gente sabe que o tratamento do transtorno bipolar ele é multifatorial, né? Multidisciplinar, né? Passa pela psicoterapia, pela medicação. E vamos falar um pouquinho a respeito qual é o papel da família no tratamento desse paciente? A família você sabe, Altemar, também por clinicar bastante, a família é o essencial. A família é o alicerce de qualquer tipo de tratamento psiquiátrico. Eu tinha um professor que ele fazia uma pirâmide, ele colocava sempre a base da pirâmide de um tratamento como sendo a família. Ou seja, a família ela é importantíssima para qualquer tipo de tratamento psiquiátrico. O transtorno bipolar é uma delas. A família tem que ser muito bem orientada, a família tem que ser explicado à família qual é a gravidade do problema, qual é o diagnóstico do problema, como ajudar no tratamento desse tipo de problema. Ou seja, a família é parte integrante do tratamento. E com relação à medicação, Diego, você poderia falar, porque a gente fez uma pesquisa na internet e o que a gente percebeu dos internautas é que existe muito estigma e ou preconceito com relação à medicação, ao tratamento medicamentoso do transtorno bipolar. Eu queria que você tirasse um pouquinho, esclarecesse um pouquinho a respeito do tratamento medicamentoso. O tratamento do transtorno bipolar,
O transtorno bipolar, infelizmente, é uma doença que não tem cura. Infelizmente, uma doença que nós sabemos que tem tratamento, que tem controle, mas infelizmente não tem cura. O termo, inclusive, loucura, que é muito colocado, a psiquiatria, vem da fase de mania do transtorno bipolar, vem na fase de euforia do transtorno bipolar, onde a pessoa fica irreconhecidamente normal no seu comportamento. Falar a um paciente, imagine de 20 anos de idade, ou de 21 anos de idade, ou de 30 anos de idade, ou de 50 anos de idade, que ele tem uma doença, que ele vai ter que tomar remédio a vida toda, não é muito difícil nem do médico falar ao paciente para a família, muito menos do próprio paciente de assimilar essa situação. O preconceito realmente ele existe não só em relação ao transtorno bipolar, ele existe em si no tratamento psiquiátrico, talvez pelo histórico, talvez por não existir antes medicações que eram potentes, medicações que eram específicas. Antes o paciente realmente, as instituições, realmente o paciente ficava muito dopado, os efeitos colaterais eram muito grandes, e hoje não. Por exemplo, o seu programa serve justamente para isso também, além de orientar as famílias sobre isso, mas também de tirar um pouco esse estigma que existe no tratamento psiquiátrico, dos remédios psiquiátricos. Vale lembrar que hoje os tratamentos são modernos, você falou bem no início do bloco dizendo que o tratamento é multi e interdisciplinar, ou seja, não é só a medicação o tratamento para o transtorno bipolar, a orientação familiar é importantíssima, a psicoterapia é importantíssima com acompanhamento psicológico e as medicações não se discute. Hoje a gente entende medicamente que não tem como se tratar um paciente com diagnóstico de transtorno bipolar sem uma medicação específica para isso. Então esse estigma, esse preconceito que há ainda, eu acho que já vem diminuindo um pouco na cidade, em todo o Brasil, por serem drogas hoje mais modernas, não são drogas que causam dependência, os efeitos colaterais hoje são mínimos. Isso é importante falar, né, Diego, que esses medicamentos não causam dependência. Não. Né? Porque é um ponto que as pessoas têm muito preconceito, digamos assim, né? A primeira coisa que o paciente chega no consultório para qualquer tipo de doença, para qualquer tipo de tratamento, é falar assim, doutor, se eu tiver que tomar remédio, eu não quero tomar remédio que me cause dependência. Essa é a primeira coisa. Realmente os tratamentos para o transtorno bipolar não causam dependência, são estabilizadores de humor que nós chamamos, em alguns casos são antidepressivos ou outros remédios que nós chamamos de neurolépticos, não são medicações que são as famosas faixas pretas, que podem sim causar dependência, nesses casos não, e é um tratamento amplo, um tratamento completo. Existem exames laboratoriais hoje que nós fazemos em laboratórios para acompanhar como está o tratamento daquele paciente. Os efeitos colaterais não são grandes como eram antigamente, são mínimos, e você deve perceber na clínica também que é visível a diferença comportamental. É nítida a diferença comportamental de um paciente que estava em crise, ou numa depressão, ou numa euforia, numa hipomania, que o paciente começa a se tratar e ele começa a se estabilizar, que nós chamamos. Nós chamamos de eutimia, que é chegar num humor mais estável, um humor mais tranquilo. É perceptível não só a ele, mas é principalmente perceptível também às outras pessoas. Elas chegam a se espantar pelo, nossa, ele está bem mais calmo, nossa, ele está bem mais tranquilo, nossa, ele está trabalhando de uma maneira muito mais calma, muito mais produtiva. Então isso é importante. O foco é, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente, que é essa situação, tentar evitar também que ele tenha consequências graves por causa da própria doença. Por exemplo, suicídio. O índice de suicídio, por exemplo, do transtorno bipolar é cerca de 10 a 15 vezes maior comparado às outras doenças. Então, assim, porque a pessoa sai de uma fase de hipomania, ela entra para uma fase de depressão, e as fases de depressões normalmente são graves, são arrastadas do transtorno bipolar. Então, o tratamento visa não só melhorar a qualidade de vida desse paciente, da familiar desse paciente, mas também evitar que tenha consequências bastante graves para ele. Uma coisa interessante é que, vamos supor que a pessoa vai a um consultório médico e faz um diagnóstico de hipertensão e leva o seu antihipertensivo para casa, e esse antihipertensivo ele vai ter que usar a vida toda. Mas ele, de certa forma, ele não tem um impacto com relação a isso. Agora, com relação às doenças psiquiátricas, parece que ainda, infelizmente, existe esse preconceito, né? De que não existe muitas vezes o tratamento, mas existe o quê? O controle. E o transtorno bipolar é um exemplo, né? Você não tem um tratamento ainda curativo, mas existe o controle. E o controle ele é feito através de exames, como você falou,
e muda muito a qualidade de vida da pessoa, não é, Diego? Sim, é bastante perceptível isso, assim. Hoje os tratamentos eles são cada vez mais avançados. O diagnóstico realmente do transtorno bipolar é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico que requer bastante cautela, requer realmente um profissional um pouco mais atento a essa situação. E esse estigma infelizmente ainda existe sim. É uma doença que, como você bem colocou, é como se fosse, eu costumo dizer aos pacientes, que é como se estivesse dando diagnóstico de uma hipertensão, estou dando diagnóstico de uma diabetes, obviamente guardadas as proporções, onde o tratamento é vitalício. Infelizmente, ou felizmente, no sentido de pelo menos ter o remédio, sim, de ter a medicação sob controle, mas infelizmente é um diagnóstico onde a pessoa vai ter que tomar sim remédio a vida toda. Ok, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui no nosso programa, Diego. Queria abrir para você as tuas considerações finais. Obrigado, é uma satisfação estar aqui conversando com você. É sempre bom ter uma conversa entre colegas, é sempre bom esclarecer a população desse tipo de problema, embora não seja uma doença tão comum, mas é uma doença bastante falada hoje em dia, e essa orientação serve muito como prevenção. E a gente prevenir determinadas doenças é muito interessante, é muito importante, especialmente no âmbito da saúde mental. Ok, tá bom. Daqui a pouco a gente volta, fique conosco.